Temos tantas espadas quantas podemos carregar. Agora precisamos ir para o norte, para a liberdade. Antes que Roma desencadeie o caos sobre nós. Espartaco era uma dessas pessoas que não planejou se tornar o chefe de um grande exército que levantaria uma rebelião contra Roma e a Itália. Ele só queria fugir de Capua. Mas ele estava pronto para aquilo. Ele conseguiu grandes coisas. As fontes realmente não nos dizem muito sobre Espartaco. O que nós sabemos é que ele tinha passado algum tempo lutando com auxiliares e desertou do exército. E foi por causa disso que os romanos o recapturaram, fizeram dele um escravo e o enviaram para a escola de gladiadores em Capua. A realidade de um gladiador, a vida que Espartaco estava levando, não era agradável. Nenhum homem gostaria de estar naquela situação. Aqueles gladiadores que lutavam até a morte várias vezes, uma vez após outra, eram confrontados com a pior barbárie. Promover aqueles combates de gladiadores, promover lutas de gladiadores, era uma expressão do poder de Roma sobre os outros. Espartaco parecia ter claramente um único objetivo, que era ir para casa, para a Trácia. Fica claro que ele só queria sua liberdade. Tirar a liberdade física de alguém pode ter um impacto devastador sobre a pessoa. No entanto, ser capaz de continuar arraigado a um objetivo é um jeito de conseguir superar essa aprovação de algemas físicas e de encarceramento. Espartaco acaba sendo um ótimo líder. As pessoas ouviram o nome dele e imediatamente ele se tornou uma lenda. Elas queriam se juntar a ele, queriam fugir da escravidão. E muitas delas queriam se vingar de seus antigos proprietários. E Espartaco era a sua rota para esse objetivo. Havia milhares de pessoas olhando para ele. Ele então lhes mostrou que elas poderiam ser livres. Roma subestimou demais os perigos que enfrentaria com Espartaco. Eles acharam que, embora estivessem enviando o que era essencialmente uma milícia contra ele, aquilo seria mais do que suficiente para lidar com aquele rebelde. Eles não sabiam de nada. Somos guerreiros! Somos livres para lutar! E livres para morrer da maneira que escolhermos! Sob nossos termos! Nós podemos fazer Roma sangrar! A vitória de Espartaco sobre as 2 legiões enviadas contra ele gerou ondas de choque através de Roma. Ali agora parecia haver um grupo de escravos impossível de deter que estava se rebelando, que estava se movendo pela península italiana. E quem sabe o que eles iriam fazer a seguir? Em Espartaco vemos uma transformação notável. Inicialmente, ele era um indivíduo em circunstâncias horríveis que buscava sua liberdade individual. Mas agora ele era o líder de um movimento grande e crescente. Espartaco estava saindo da Itália com seu exército. Essa era a sua trajetória inicial. Ao voltar, em última instância, ele veio direto para um confronto com Roma. Um dos grandes mistérios de Espartaco é porque, depois que ele avistou os Alpes, ele decidiu que voltaria e que ficaria na Itália. Talvez Espartaco tenha entendido que ele estava assumindo um risco, mas ele se tornou muito mais do que um indivíduo. Ele se tornou o líder de um exército e não tinha nenhuma intenção de desistir dele, e assim ele voltou. Espartaco acabou se atirando sobre as espadas das legiões porque ele sabia que estava enfrentando seu extermínio e o de seus seguidores. E ele escolheu como ia morrer. Em vez de uma morte lenta, em vez da humilhação pública, em vez da crucificação, que foi o que aconteceu com os sobreviventes após aquela batalha. Aqueles que estão por baixo não ficarão por baixo para sempre. As pessoas têm meio de, ao longo do tempo, voltar e exigir igualdade. E o que vemos muitas vezes são exemplos do que podemos fazer se tivermos liberdade. E isso se torna uma grande inspiração. O legado de Espartaco é poderoso, pois ele mostrou que um homem pode fazer a diferença, que uma pessoa pode fazer a diferença. E os princípios
O guiaram seus seguidores para conseguir algo muito maior do que eles mesmos. Ele também mostrou que havia uma lacuna no poder romano, que havia fraquezas gerais e que, em longo prazo, Roma não era invencível.